dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Edgar e hoje nós vamos falar sobre mais uma resolução para finalizar nossa apostila. Vamos falar sobre o pronome pessoal e possessivo e vamos falar sobre sílabas tônicas. Eu vou dar a resolução dos exercícios e vou comentando, vai ser uma resolução comentada. E aí vocês podem aproveitar e verificar as respostas que vocês colocaram. Lembrando que eu já havia enviado para vocês um cronograma das atividades, inclusive com alguns vídeos para que vocês pudessem se inteirar a respeito do assunto. Então vamos lá, pronome pessoal, a página é 47 e aí inicia com exercício 1, onde nós temos uma página de um diário, ou melhor, de uma carta, e aí o exercício pede para você observar as palavras destacadas nessa carta da mãe de Carol e responder as seguintes perguntas. Letra A, de quem era a briga? Resposta: no caso, a palavra nossa refere-se a Carol e a mãe. Então a briga era das duas. Letra B, no texto, você está no lugar de que palavra? Então o pronome você está no lugar de que palavra? Resposta: Carol. Letra C, a palavra comigo se refere à mãe ou a Carol? Resposta: à mãe. Letra D, pedir desculpas a quem? A letra D, a Carol. É a isso que ela se refere aqui na letra D, quando diz lhe pedir desculpas, é a Carol. Letra E, de quem era o quarto? Resposta: de Carol. Letra F, incomoda a quem? A mãe. Letra G, quem promete na carta? Resposta: a mãe. Letra H, mãe de quem? De Carol. E letra I, adora quem? Resposta: a Carol. Então essas eram as respostas do exercício 1. Exercício 2 vai ser uma resposta pessoal, viu? Então, aqui diz assim: as palavras em destaque na carta são chamadas de pronomes. Todas essas palavras destacadas, você, nosso, comigo. De acordo com o que você pôde perceber, por que elas são importantes? Aí você vai dar a sua opinião, por que essas palavras são importantes. Então eu não posso fazer isso por você. Vamos então agora à página 49, o exercício 3. No exercício 3, diz assim: como você pôde perceber, os pronomes substituem os nomes. É por isso que é pronome. Então, nome, ele vem ou no lugar ou junto de um nome, em geral substituindo. E essa substituição é para evitar que o texto fique repetitivo. Então agora nós temos algumas frases, letra A, E, que pede que você reescreva as palavras destacadas por um pronome reto ou oblíquo, para que a frase não fique repetitiva. Então, pronome reto é eu, tu, ele, nós, vós, ele. O pronome oblíquo é me, mim, comigo, te, ti, contigo e assim por diante. Então vai ficar assim, letra A. Encontrei-a quando cheguei à escola. Então você substitui a garota por a. Letra B. Não quero que ela descubra-o. Então você trocou garota por ela e o meu segredo por o. Letra C. Ele confessou sua dificuldade ao pai. Então trocou o filho por ele. Letra D. O filho confessou-a ao pai. Então trocou sua dificuldade pelo pronome oblíquo a.
Letra E. O filho confessou-lhe sua dificuldade. Então, nós trocamos aqui ao pai pelo pronome lhe. Então, dessa forma, nós evitamos a repetição, que é um dos objetivos do pronome, ou da inserção de um pronome numa frase, o que a torna mais bonita, né, de se ouvir. Vamos agora para o exercício 4. O exercício 4 diz assim: leia atentamente o parágrafo abaixo e indique quais termos foram substituídos pelos pronomes pessoais em destaque. Então, nós temos o pronome ela e o pronome eles. Se você ler o parágrafo, você vai perceber no lugar de quem eles estão. No caso, ela no lugar de a prova e eles no lugar dos garotos. Então, você percebeu? A dica é o seguinte: um pronome, ele evita a repetição de palavras ou expressões desnecessárias em um texto. Eles substituem palavras que já foram usadas para que essa repetição não aconteça. Essa é a dica para você entender o uso do pronome. Questão 5. Releia esse trecho do texto A Agenda de Carol. Então, tem um trecho entre aspas, você tinha que reler e responder a seguinte pergunta: qual é a função da palavra em destaque? A palavra é minha. Então, a função indica que a cama pertence à menina. Essa é a função da palavra minha. Questão 6. Identifique no texto escrito por Carol outras palavras com a mesma função da palavra minha e copie. Então, mesma função: meu quarto, minha agenda, minha mãe, espaço que é só meu, minhas coisas íntimas, meus favoritos. Todas essas palavras têm a mesma função de minha, função de posse. A questão 7 e 8, a resposta é pessoal. Então, você tem que ler as questões e respondê-las. Então, não existe uma resposta única. Então, vocês têm que ler, tá bom? E aí, depois nós vamos para o Mãos à Obra, na página 51. Vá para a página 51. E aí, nós temos o seguinte exercício 1. Identifique os pronomes possessivos nas tiras a seguir e indique a ideia que expressam. Justifique as suas respostas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirinhas. Então, na primeira, nós temos minha e ele indica ou se refere à palavra bolacha. Depois nós temos meu, que se refere a caramelo. E na terceira tirinha, meu a carro, ideia de posse. Já na letra B, nós temos meu ovo, na primeira tirinha, minha aula de tai chi. O primeiro, então a palavra meu indica a posse. O segundo, minha aula de tai chi, indica uma aula, ou lugar em que se frequenta assiduamente. Então, essa é a explicação do uso, ou a ideia dos possessivos nas tirinhas A e B. Então, você perceba que nem sempre indica posse. Pode indicar um lugar também, como na letra B. Exercício 2 da página 52. Veja esta frase retirada da canção Loadeando. Nós temos a frase 1 e a frase 2. E depois a seguinte pergunta: em qual das duas frases a palavra em destaque pode causar dúvida a respeito de quem é o filho? Explique. Então, nós temos destacadas as seguintes palavras: seu e dele. Então, a resposta é a seguinte: na frase 1, essa é a frase que pode causar mais dúvida. Por quê? Porque não se sabe se o filho é da pessoa de quem ele fala ou da pessoa com quem ele fala. Então, realmente, causa uma dúvida.
esse uso do seu. Então seria adequado trocar por uma outra palavra que desfizesse a ambiguidade da canção, ou da frase da canção. Questão 3. Preencha os espaços dos textos a seguir com pronomes que dão sentido a cada texto. Então, na letra A, vai ficar assim: Marcelo telefonou para mim. Perguntou se eu podia ir no sábado no aniversário dele. Lógico que eu posso. Nem pensei duas vezes. Olha, é só um bolinho, só para os amigos mais chegados. Marcelo me incluiu nos amigos chegados. Aí estou nervosa. Que roupa eu vou botar? Bom, aí a letra B. Eu me embrulho em roupa. Que roupa eu vou botar? Às vezes me sinto toda feia. Detesto meu sapato, odeio a meia. Eu não me gosto inteira. Então essa é a questão B, tá bem? Vamos para o exercício 4. Passe para o plural os pronomes em destaque, faça as concordâncias necessárias. Quer dizer, não basta só passar o pronome para o plural, é preciso fazer concordâncias. Então, na letra A, eu tenho em destaque o pronome eu e me. Então, vai ficar assim: nós queremos nos sentar perto de você. Percebeu? Não só o pronome mudou, mas houve uma concordância também com as palavras que vêm depois dele. Letra B, nós tínhamos em destaque ele comigo. Vai ficar assim: eles querem viajar conosco ainda hoje. Letra C, temos você lá e consigo. Vai ficar assim: vocês vão levá-las consigo? Letra D, eu tenho o pronome eu, a e ela. Vamos mudar. Nós não as convidamos para a festa e elas ficaram chateadas. Letra E, eu tenho o pronome eu, lá e comigo. Na mudança, com as concordâncias, vai ficar: nós vamos levá-las conosco para Santos. Então, essas eram as respostas. Vamos agora para a página 54, texto 3. Nós vamos explorar o poema Um Novo Pai e depois responder as perguntas. A pergunta 1, na página 54, diz assim: no texto percebemos que o eu poético experimenta sensações e sentimentos positivos e negativos em relação ao pai. Escolha dentre os substantivos abaixo aqueles que revelam os sentimentos do eu e circule. Vão ser esses aqui: amor, dúvida, rejeição, incerteza, felicidade, rancor e tristeza. É esses que você deve circular. Número 2. A que conclusão chegou o eu poético no final do texto? A conclusão é que pai verdadeiro não é biológico, mas sim aquele que cuida, que ensina, que se preocupa com a pessoa. Então, se você leu com cuidado o texto, quando ele diz assim: agora eu tinha um pai, não de sangue, mas de coração. Então, é isso que importa. É quem cuida, quem dá carinho, não o pai biológico. 3. O texto nos faz perceber que o eu poético levou um tempo para aceitar o pai. Que palavras ou expressões marcam esse tempo? Então, essas formas aqui: demorei, acostumar, fiquei pensando, veio, mergulhei. E esses advérbios que são marcadores de tempo: depois, mais tarde, então, agora. Então, essas palavras aqui que demonstram essa dificuldade, né, que levou tempo para ele aceitar o pai. Número 4. O que provavelmente fez o narrador entender que pai é aquele que cuida, que ensina, que ama? Resposta: a boa relação que ele desenvolveu com o novo pai. Por isso que o poema é
um novo pai. Questão 5. Escreva as semelhanças e diferenças entre os textos A Agenda de Carol e Um Novo Pai, segundo os critérios abaixo. Aí dá 4 critérios. Primeiro, forma de apresentação. Então, um é em parágrafos, o da Carol, e o outro é em versos, o texto-poema. Essa é a diferença. Letra B, gênero de texto, diário, carta, bilhete, poema, classificado, crônica, etc. Qual é o tipo? Então, um é diário íntimo, da Carol, esse é o gênero textual, e o outro é poema. Letra C, assunto. O assunto também é diferente. No caso da Carol, é um desentendimento com a mãe. O assunto do poema é um verdadeiro pai. Letra D, linguagem. É formal, é informal? Então, no caso da linguagem, da Carol é coloquial e informal e do poema também. Então, é idêntico. E aí você tinha que fazer essa comparação e colocar no quadro da mesma maneira. Então, a apresentação, aí você ia colocar um prosa, o outro verso, né? No gênero, você ia colocar da Carol, né? Diário íntimo, o do pai já está poema. E assim assunto e linguagem. Então, você só vai distribuir essas respostas pelo quadro. Resumindo, é isso. Tá bom, pessoal? A próxima aula a gente vai falar sobre sílaba tônica. O que é? Espero vocês. Tchau, tchau.